3 anos. Foi exatamente esse o tempo que passei longe da casa onde cresci. 3 anos sem ouvir a voz da minha família. 3 anos sem entrar naquela sala. 3 anos sendo tratada como se eu fosse a maior vergonha daquela família. Mas naquela noite, quando parei o carro diante do enorme portão da casa dos Almeida, eu já não era a mesma garota que havia saído dali 3 anos antes. Eu tinha voltado por um único motivo. E ninguém naquela casa fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Desci do carro, respirei fundo e toquei a campainha. A porta se abriu. Minha irmã Camila ficou imóvel. Ela me encarou durante alguns segundos e então gritou para dentro da casa. Meu Deus. A desgraçada chegou. Eu não respondi. Apenas entrei. Minha mãe apareceu logo atrás dela. Meu pai veio da sala, e meu irmão Rafael também. Todos me olhavam como se tivessem visto um fantasma. Meu pai foi o primeiro a falar. O que você está fazendo aqui? Olhei diretamente para ele. Voltei para casa. Minha mãe soltou uma risada fria. Casa? Você não tem mais casa aqui. Camila cruzou os braços. Depois de tudo que você fez, ainda tem coragem de aparecer? Eu fiquei em silêncio. Porque eles ainda acreditavam na mesma mentira de 3 anos atrás. A mentira que destruiu minha vida. Meu pai apontou para a porta. Saia daqui. Você não tem nenhum direito nesta casa. Foi então que percebi uma coisa. Eles realmente acreditavam que eu tinha perdido tudo. E isso tornava meu plano ainda mais fácil. Peguei meu celular lentamente. Minha mãe perguntou. Está ligando para quem? Eu olhei para ela e respondi apenas. Para uma pessoa que vocês conhecem muito bem. Fiz uma ligação. Senhor Duarte? Sou eu, Mariana Almeida. Estou na casa dos meus pais. Do outro lado, ouvi uma resposta curta. Entendido. Já estamos a caminho. Desliguei. Camila começou a rir. Você acha que vai nos assustar com uma ligação? Eu apenas sorri. Não. Então por que está sorrindo? Meu irmão perguntou. Olhei para o relógio. Por que vocês ainda não sabem por que eu voltei? Ninguém respondeu. E então? Alguns minutos depois, ouvimos um carro parar diante do portão. Meu pai foi até a janela. Seu rosto mudou completamente. Não pode ser. Minha mãe se aproximou. Camila olhou para fora. E todos ficaram em silêncio. Era o carro do gerente do banco. O mesmo homem que havia acompanhado meu pai durante anos em todas as decisões financeiras daquela família. Rafael correu até a porta. O que o gerente do banco está fazendo aqui? Eu me levantei calmamente. Acho que ele veio falar sobre a casa. Meu pai ficou pálido. Mariana, o que você fez? Pela primeira vez naquela noite, eu sorri de verdade. Eu? Nada. A campainha tocou. Meu pai não se mexeu. A campainha tocou novamente. Então eu caminhei até a porta. Antes de abrir, virei para minha família e disse. Há 3 anos, vocês me expulsaram daqui sem sequer ouvir a verdade. Abri a porta. O gerente estava parado do lado de fora, segurando uma pasta. Ele olhou para mim e depois para minha família. Senhor Almeida, precisamos conversar sobre a propriedade. Meu pai engoliu em seco. Que propriedade? O gerente abriu a pasta. Esta casa... Minha mãe começou a tremer. Eu permaneci em silêncio. Porque aquele era apenas o começo. E pela primeira vez em 3 anos, minha família estava prestes a descobrir quem realmente tinha sido enganado naquela história. O gerente entrou lentamente na sala. Meu pai tentou manter a calma. Senhor Duarte, acho que houve algum engano. Duarte colocou a pasta sobre a mesa. Não houve engano nenhum, senhor Almeida. Ele abriu a primeira página. Esta propriedade está registrada em nome de Mariana Almeida. Minha mãe ficou completamente imóvel. Camila arregalou os olhos. Isso é impossível. Eu não disse nada. Meu pai me encarou. Mariana, como você conseguiu isso? Respirei fundo. Eu não consegui. Eu sempre tive esse direito. Então Duarte colocou outro documento sobre a mesa. E existe mais uma coisa. Meu pai olhou para o papel. Seu rosto perdeu a cor. Não. Camila perguntou. O que está escrito aí? Duarte respondeu. O empréstimo feito usando esta propriedade como garantia foi considerado irregular. Meu coração acelerou. Porque aquele empréstimo tinha sido exatamente o motivo pelo qual minha família me culpou, 3 anos atrás. Eles disseram que eu havia falsificado documentos. Disseram que eu tinha roubado dinheiro da empresa do meu pai. E foi por isso que me expulsaram. Mas agora a verdade começava a aparecer. Se você está gostando da história, inscreva-se no canal para não perder a continuação. E comente. Eu quero saber a verdade. Duarte retirou outro documento da pasta. Há 3 anos, alguém utilizou a assinatura digital de Mariana para autorizar uma transferência de dinheiro. Eu olhei para meu pai. E vocês acreditaram que fui eu. Ele abaixou os olhos. Nós tínhamos provas. Não, interrompi. Vocês tinham uma mentira? Camila começou a chorar. Mariana, nós não sabíamos.
Sabiam o suficiente para me expulsar. Silêncio. Então Duarte disse algo que ninguém esperava. A assinatura não foi falsificada por um desconhecido. Meu pai levantou a cabeça. Como assim? Duarte olhou diretamente para Camila. Foi utilizada a partir do computador dela. A sala ficou em silêncio. Camila ficou branca. Isso não prova nada. Eu dei um passo em sua direção. Ainda não. Ela me encarou. Então por que está me olhando assim? Eu sorri. Porque existe uma segunda prova. Peguei meu celular e coloquei um áudio para tocar. Era uma conversa gravada 3 anos atrás. A voz de Camila surgiu claramente. Se ela continuar aqui, nosso plano nunca vai funcionar. Meu pai ficou completamente imóvel. Minha mãe levou a mão à boca. Camila começou a tremer. Isso é mentira! Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, uma segunda voz apareceu no áudio. A voz do meu próprio pai. Depois que Mariana sair, ninguém vai descobrir o que fizemos. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. Mesmo depois de 3 anos, ouvir aquelas palavras ainda doía. Mas eu não tinha voltado para chorar. Eu tinha voltado para terminar aquilo. Duarte fechou a pasta. Senhor Almeida, amanhã cedo o banco iniciará oficialmente a investigação. Meu pai se levantou rapidamente. Não, espere. Mas eu já estava caminhando em direção à porta. Ele correu atrás de mim. Mariana, podemos conversar. Parei. Virei lentamente. 3 anos atrás, quando eu pedi para vocês me ouvirem, ninguém quis conversar. Ele ficou em silêncio. Então completei. Agora é tarde demais. Saí da casa. Mas quando cheguei ao meu carro, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Havia apenas uma frase. Você ainda não descobriu quem realmente está por trás de tudo. Fiquei olhando para a tela. Então chegou outra mensagem. Dessa vez, havia uma fotografia. Uma fotografia tirada 3 anos antes. Nela estava o meu pai. Camila? E uma terceira pessoa que eu jamais esperava ver. Meu sangue gelou. Porque aquela pessoa estava ligada diretamente ao motivo pelo qual eu havia sido expulsa de casa. E agora eu sabia que minha vingança era muito maior do que eu imaginava. Fiquei parada dentro do carro, olhando para aquela fotografia. Meu pai. Camila! E o homem que eu reconheceria em qualquer lugar era Eduardo Martins, o antigo advogado da família. O homem que 3 anos atrás apareceu diante de mim dizendo que havia provas de que eu tinha desviado dinheiro da empresa. O homem que assinou os documentos que levaram à minha expulsão. Mas havia algo naquela fotografia que me deixou ainda mais desconfiada. No verso estava escrita uma data, 2 semanas antes de eu ser expulsa. Liguei imediatamente para Duarte. Preciso de uma informação. Diga, você ainda tem acesso aos documentos daquele empréstimo de 3 anos atrás? Ele ficou alguns segundos em silêncio. Tenho. Então procure o nome de Eduardo Martins. A resposta veio quase imediatamente. Mariana, você precisa vir ao banco. Por quê? Porque encontrei algo que você precisa ver pessoalmente. Desliguei e fui direto para lá. Quando entrei na sala de Duarte, ele colocou uma pasta diante de mim. Esta é a assinatura usada para autorizar a transferência. Olhei para o documento. Era a minha assinatura. Ou pelo menos parecia ser. Duarte apontou para um pequeno detalhe. Veja a hora. Era 23h47. Fiquei em silêncio. Eu estava dormindo naquela noite, falei. Eu sei. Ele abriu outro documento. E aqui está o registro do computador usado para fazer a operação. Meu coração disparou. O computador estava registrado no escritório do meu pai. Mas então encontrei algo ainda mais estranho. Esse computador foi acessado por quem? Duarte respondeu. Pela conta de Camila. Tudo começava a fazer sentido. Mas ainda faltava uma peça. E então Duarte colocou um envelope sobre a mesa. Isso chegou ao banco ontem. Abri. Dentro havia uma carta escrita à mão. Reconheci a letra imediatamente. Era de Eduardo. Na carta, ele confessava que havia ajudado meu pai a criar documentos falsos para colocar toda a culpa em mim. Mas havia uma frase que me fez parar de respirar. Seu pai não fez isso sozinho. Abaixo estava escrito um nome. Minha mãe. Fechei os olhos. Durante 3 anos, eu havia acreditado que apenas meu pai e minha irmã tinham me traído. Agora descobria que minha própria mãe também estava envolvida. Peguei meu celular. Tinha uma mensagem de Camila. Precisamos conversar. Eu sei quem mandou aquela mensagem para você. Respondi. Onde? Ela mandou o endereço. Uma pequena cafeteria perto do centro. Quando cheguei, Camila já estava sentada. Ela parecia diferente, sem maquiagem, com os olhos vermelhos. Sentei na frente dela. Fale. Ela olhou para os lados. Eu não fui quem planejou tudo. Então quem foi? Ela começou a chorar. Foi a mamãe. Fiquei em silêncio. Ela descobriu que você seria a única herdeira legal de parte dos negócios do papai. Ela queria impedir isso. Eu senti uma mistura de raiva e tristeza.
E você? Camila abaixou a cabeça. Eu ajudei porque ela prometeu me dar uma parte. Levantei-me. Você me destruiu por dinheiro. Eu sei. Antes de sair, ela segurou meu braço. Mariana, espere. Virei. Tem mais uma coisa. O quê? Ela respirou fundo. O homem que mandou aquela fotografia não foi Eduardo. Meu coração acelerou. Então quem foi? Camila olhou diretamente para mim. Foi alguém que está dentro da casa. Naquele instante, meu celular vibrou. Uma nova mensagem. Não confie em Camila. Fiquei olhando para a tela. Camila percebeu. Quem mandou? Não respondi. Porque naquele momento eu entendi uma coisa. Talvez Camila estivesse dizendo a verdade. Ou talvez aquela conversa inteira fosse apenas mais uma armadilha. E eu não pretendia cometer o mesmo erro 2 vezes. Naquela noite, voltei para casa e abri uma caixa que guardava desde que fui expulsa. Dentro dela estava o único objeto que eu havia levado comigo naquela época. Um antigo pendrive. Eu o conectei ao computador. Havia apenas um arquivo. Um vídeo. Cliquei para abrir. A gravação mostrava meu pai, minha mãe, Camila e Eduardo reunidos naquela mesma sala. 2 noites antes de me expulsarem. A imagem estava tremida, mas o áudio era claro. E então meu pai disse: quando Mariana for embora, a casa ficará livre para nós. Minha mãe respondeu: e ninguém jamais saberá que ela foi enganada. Parei o vídeo. Mas havia mais. No final da gravação, Eduardo colocou um documento sobre a mesa. Meu pai assinou. Minha mãe assinou. Camila assinou. E então Eduardo disse: mas existe um problema. Meu pai perguntou: qual? Eduardo respondeu: se Mariana descobrir quem é a verdadeira dona desta propriedade, vocês podem perder tudo. Meu coração começou a bater mais forte, porque finalmente entendi por que o gerente do banco havia aparecido naquela noite. A casa nunca pertenceu realmente ao meu pai. Ela era minha. E eles tinham passado 3 anos tentando esconder isso. Mas agora eu tinha as provas. E na manhã seguinte, eu iria voltar para aquela casa. Só que dessa vez, não voltaria como filha rejeitada. Voltaria como a proprietária. Na manhã seguinte, voltei para a casa dos Almeida. Mas dessa vez eu não estava sozinha. O gerente Duarte veio comigo, acompanhado de 2 funcionários do banco e de um advogado. Quando o portão se abriu, meu pai apareceu na varanda. Ao me ver, ficou furioso. Eu mandei você nunca mais voltar. Olhei para ele com calma. Você não pode mais me expulsar daqui. Ele riu. E quem vai me impedir? Duarte deu um passo à frente. Eu. O sorriso desapareceu do rosto do meu pai. Entreguei ao advogado o pendrive e todos os documentos que havia reunido. Ele analisou tudo e então disse: Senhor Almeida, a transferência da propriedade para o seu nome foi obtida através de documentos fraudulentos. A verdadeira proprietária continua sendo Mariana. Minha mãe apareceu atrás dele. Quando ouviu aquilo, começou a chorar. Mariana, por favor. Olhei para ela. 3 anos atrás, eu também pedi por favor. Ela baixou a cabeça. Nós cometemos um erro. Não, respondi. Vocês fizeram uma escolha. Camila desceu as escadas. Ela estava chorando. Eu sinto muito. Olhei para ela por alguns segundos. Eu também senti muito. Quando vocês me fizeram acreditar que eu não tinha mais família. Então entreguei uma cópia da gravação ao advogado. O áudio da reunião começou a tocar. A voz do meu pai encheu a sala. Quando Mariana for embora, a casa ficará livre para nós. Minha mãe começou a tremer. Meu pai tentou arrancar o celular da mão do advogado. Isso não prova nada. Duarte respondeu. Prova o suficiente para abrir uma investigação. Nesse momento, Eduardo apareceu no portão. Meu pai ficou completamente pálido. Você? Eduardo entrou acompanhado de 2 investigadores. Eu decidi contar toda a verdade. Meu pai começou a gritar. Traidor! Eduardo respondeu. Não, eu apenas cansei de carregar a culpa pelo que fizemos. Então ele entregou os documentos originais. As assinaturas, as transferências, as mensagens. Tudo. A mentira de 3 anos começou a desmoronar diante dos meus olhos. Meu pai perdeu o controle da empresa. Minha mãe teve que responder pelas fraudes. Camila também confessou sua participação e devolveu o dinheiro que havia recebido. Mas eu não queria vê-los destruídos. Eu queria algo muito mais simples. Queria que eles sentissem, pelo menos uma vez, o peso das próprias escolhas. Por isso fiz uma última coisa. Coloquei minhas malas no corredor. Meu pai me olhou confuso. Você vai ficar? Sorry. Não. Ele franziu a testa. Então por que voltou? Olhei ao redor daquela casa. A mesma casa onde cresci. A mesma casa de onde fui expulsa como se não fosse ninguém. Porque precisava recuperar o que era meu. Entreguei as chaves ao advogado. A propriedade será vendida. Meu pai arregalou os olhos. Você não pode fazer isso. Posso. Ele deu um passo na minha direção. Essa casa é da nossa família.
Olhei diretamente para ele. Não, essa casa era minha. Vocês apenas passaram 3 anos vivendo nela. Ele ficou em silêncio. Naquele momento, percebi que finalmente tinha vencido. Não porque eles perderiam a casa, não porque minha família seria obrigada a responder pelos próprios crimes, mas porque eu já não precisava da aprovação de nenhum deles. 3 anos antes, saí daquela casa chorando, acreditando que minha vida tinha acabado. Agora eu saía pela mesma porta com a cabeça erguida. No jardim parei por alguns segundos. Olhei para trás. Meu pai estava na varanda. Minha mãe chorava. Camila permanecia em silêncio. E eu apenas disse: eu perdoo vocês. Eles ficaram surpresos. Então completei. Mas perdoar não significa esquecer, e muito menos permitir que façam isso novamente. Entrei no carro. Antes de partir, meu celular recebeu uma última mensagem de Duarte. A transferência da propriedade foi concluída. Agora ela é oficialmente sua. Sorry. 3 anos depois, eu finalmente tinha recuperado minha casa. Mas, acima de tudo, tinha recuperado a mim mesma. E essa foi a minha verdadeira vingança. Não destruir minha família, mas mostrar a eles que a garota que expulsaram pela porta voltaria um dia pela mesma porta como a pessoa que eles nunca deveriam ter subestimado.